Oi, gente, bom dia. Vou ver se falo com o doutor aqui. Eu não sei porque ele não entrou ainda. Opa, bom dia, alunos. Vocês me escutam bem aí, por aí? Todos me escutam? Tudo bem? Tranquilo? Oi, Guilherme, bom dia. Você que vai passar o slide, é isso? Oi, Guilherme. Oi, Guilherme, não estou conseguindo escutar você. O teu áudio não sai para mim aqui. Alô? Oi, Alô? oi. Oi, Guilherme, Oi, estou professor. escutando bem agora. Podemos começar? Beleza. Podemos. O senhor pode falar quando for para passar slide, essas coisas que eu vou Já pode começar. direcionando aqui, tá? Ó, tá, pode projetar já. Bom dia, alunos. Prazer enorme estar com vocês aqui. Me chamo Neivaldo, né? Sou cirurgião vascular. A gente vai conversar um pouco sobre trombose venosa profunda, né?
Bom, qualquer situação, você me avisa, Guilherme, aí, em termos de áudio e tudo, tá? Bom, Beleza. trombose venosa profunda, na verdade, a meu ver, é uma das maiores urgências vasculares, se não mais importante urgência vascular, né? A gente sabe que tem um trauma vascular que é muito importante, tem a oclusão arterial aguda que também é muito importante, mas eu diria assim, que trombose venosa profunda é uma patologia tão importante que se você negligenciar o tratamento, se você ficar com medo de anticoagular um paciente que você suspeite que seja uma trombose, você pode perder esse time com essa paciente, essa paciente, e esse paciente venha a evoluir com um quadro grave de embolia pulmonar, que geralmente é fatal. Então, assim, é uma patologia que é preferível você anticoagular uma paciente sem suspeita, que tenha de que você esperar exames, pode ser que se você espera o exame seja danoso para o paciente, seja crucial na resolução do problema dela. Seguinte, Guilherme. Bom, gente, é uma definição muito clara, na verdade, né? É uma patologia de fácil. Vocês vão perceber que é uma aula bem legal e uma aula muito fácil de entendimento, não tem muita dificuldade. Então, é basicamente isso, né? É a formação de trombos agudos, na verdade, de forma aguda, né? No sistema venoso profundo, né? Vocês lembram que, só fazer um enfoque rápido da anatomia de retorno venoso, né? Vocês sabem que o retorno venoso é feito por 3 sistemas, né? Um principal sistema que é o sistema venoso profundo, esse que a gente vai falar agora, por onde retorna 80% do sangue. Tem o sistema venoso superficial, formado pelas safenas, que é a veia safena magna e a veia safena parva. E o terceiro sistema, na verdade, comunica os dois sistemas, que é o de perfurantes comunicantes. Entendeu? Então, assim, pelo sistema venoso profundo, retorna 80%, superficial 20%. Por isso que é possível tirar a superficial, fazer safenectomias quando o paciente tem uma variz muito calibrada em função do refluxo muito grande pela safena. Você pode tirar sem nenhum problema, porque vai retornar mais, o retorno vai ser mais pelo profundo, sem problema nenhum, entendeu? Mas a oclusão desse sistema é que dá muito problema, que é o que a gente vai falar agora. Seguinte. Bom, é uma patologia de alta incidência, né? A incidência do Maffei e do Richard, mas é uma incidência, um pouco antiga, né? Essa incidência é muito mais casos, na verdade, né? Eu diria que está em torno de 300 a 400 casos por 100 mil habitantes por ano nos Estados Unidos, aqui não fica atrás, na verdade, é uma patologia com uma frequência muito grande, com certeza absoluta. Seguinte. E assim, gente, quando o paciente tem uma trombose venosa profunda, ele pode evoluir de 2 formas, né? Ele pode pode ser tratado de forma adequada, né, e tudo, mas tudo que causou de danos com relação à trombose vai surgir depois, que chama de síndrome pós-trombótica. É de fácil entendimento. Se você não tem o sangue voltando pelo fundo, vai voltar mais para o superficial. Então, essa hipertensão venosa superficial é que causa essas úlceras trombopáticas, né? Dessa situação aqui, e causando seguinte, por favor. Só quem sabe de paciente que tem um quadro como esse sabe como é danoso tratar esse paciente, né? Fora a dor que o paciente sente, que é muito grande, na verdade, a cicatrização se torna bem mais complicada, porque em função de uma alteração anatômica disso aí, né, de um hiperfluxo da parte superficial, tem uma coisa que vai perpetuar. Existem algumas situações que melhoram, com certeza. Hoje, a gente usa muita bota de una na espaço de paciente, que quem não conhece, bota de una é uma atadura com óxido de zinco, é feita uma dissepsia no paciente, coloca essa atadura durante uma semana, e geralmente cicatriza, tá? Mas assim, você tratou da causa principal? Não tratou. Pode ser que essa úlcera venha aparecer novamente. Então, assim, é bem complicado, com certeza. Seguinte. E quando você tem medo de anticoagular esse paciente, ou você negligenciou, ou você fez uma dose muito abaixo da dose de tratamento e tudo mais, você não anticoagula de forma adequada, ele pode evoluir para embolia pulmonar. Isso é fato, né? Isso é muito grave, realmente. Seguinte. E assim, gente, olha só, uma coisa bem interessante é isso aí, ó. Em 1806, tem um patologista alemão chamado Rudolf Virchow, que ele fez uns postulados, na verdade, no qual ele meio que determinou, né, meio que entendeu que a trombose venosa profunda era em função de 3 fatores importantes.
de uma lesão endotelial, de uma estase sanguínea. O que é estase sanguínea? Aquele paciente que fica muito tempo acamado, pós-cirúrgico e tudo mais e tal. O sangue não circula de forma adequada e, com isso, né, vocês sabem que quando o paciente ele deambula, o sistema venoso profundo e social, ele é composto por válvulas dentro do sistema, dentro do vaso, dentro da veia. Então, quando o paciente deambula, as válvulas se abrem e o sangue retorna de volta ao coração. Quando o indivíduo para, as válvulas se fecham normalmente. Imagina, o paciente que mantém essa válvula fechada durante muito tempo, se ele tiver uma predisposição a mais a ter, muito tempo que eu digo assim, em cirurgia, pós-cirúrgico, alguma coisa e tudo mais. Tanto que hoje em dia tem já um estímulo muito grande, né, dos pacientes que operam, por exemplo, videolaparoscopia, por exemplo, já opera de manhã, à tarde já tem alta e tudo, entendeu? Então, quanto mais precocemente você fazer esse paciente deambular, melhor, com certeza, o prognóstico, né? Para ter a possibilidade de ter processo trombembólico diminui muito nessa situação, tá? E uma terceira coisa seria alterações de coagulação. Você sabe que tem pessoas, sabe que no nosso organismo existe uma certa homeostase entre duas situações. Dos 3 anticoagulantes naturais, que é proteína C, proteína S e antitrombina, mas nós temos também 13 fatores pró-coagulantes, que são assim, os 3, na verdade, eles seguram os 13 nessa situação, eles tentam segurar os 13, né? Vocês vão perceber que alguma situação da vida da gente, esses fatores de coagulação, eles têm uma exacerbação da ação dele, entendeu? A gente vai perceber daqui a pouco sobre isso. Mas, assim, tem paciente que tem uma predisposição a mais a ter trombose, né? São chamados trombofílicos. São aqueles que têm alteração de proteína C, de proteína S, de antitrombina, que tem uma carência desses elementos e, com isso, tem uma predisposição a mais, né? O próprio câncer, vamos perceber daqui a pouco, que é um estado trombofílico, né? E tem vários fatores, na verdade, que alteram a coagulação, né? Existem as trombofilias hereditárias adquiridas. Eu vou citar algumas hereditárias, vocês só anotem, por favor. As hereditárias que nós temos a deficiência do fator 5 de Leiden, deficiência do fator 5 de Leiden, L-E-I-D-E, Leiden, L-E-I-D-E-N, Leiden, alterações do fator 5 de Leiden, tem alterações do gene da protrombina, e a deficiência dos anticoagulantes naturais. Dessa deficiência, a mais complicada, na verdade, de tratar é a deficiência de antitrombina, tá? Pode ter deficiência de proteína C, proteína S e antitrombina. Por que é complicado de tratar antitrombina? Porque, olha só, a principal droga utilizada hoje em dia, no caso que você usa em quadro de trombose venosa profunda, é ainda um anticoagulante, no caso da enoxaparina, que é uma heparina. Então, a heparina, para ter uma ação adequada, ela precisa de um carreador. E esse carreador é antitrombina. Você imagina uma paciente que tem um quadro de deficiência de antitrombina, como é que vai fazer o efeito de uma terapêutica nesse paciente? Muito complicado. Então, assim, das trombofilias hereditárias, a mais complicada de se tratar seria a deficiência de antitrombina, tá? Por essa razão que eu falei para vocês. E a mais frequente é a deficiência do fator 5 de Leiden, tá? A deficiência do fator 5 de Leiden é mais frequente, mas a mais complicada de tratar é de antitrombina. E das trombofilias adquiridas são várias, né? Síndrome do anticorpo antifosfolípide, tem o próprio lúpus em si, o câncer em si, entendeu? A neoplasia, o câncer é um estado trombofílico em potencial. A chance do paciente ter trombose é muito grande quando o paciente tem uma neoplasia, tá? Então, assim, e a primeira situação que eu falei para vocês, talvez não tenha falado, que, assim, o lúmen vascular sem lesão, ele é trombofílico. Ou seja, não tem lesão, não vai ter trombose, na verdade. Tendo lesão, essa possibilidade vai existir. Seguinte. Bom, gente, isso aqui é só para enfatizar, vocês já sabem disso, né? Pode passar tudo. Aí, obrigado. Quando o paciente tem uma trombose venosa profunda, só para ficar bem claro, na verdade, o paciente ele pode, quando não tratado de forma adequada,
fazer uma migração de trombo da perna para o pulmão, né, que é embolia pulmonar, tá ok? Isso geralmente acontece quando o paciente tem uma predisposição, no caso dos trombofílicos, ou quando você não anticoagula, você não trata o paciente, você esqueceu de tratar, ou você fez uma dose muito abaixo do que deveria fazer, tá? Ou você protela aquele tratamento, vai evoluir. Então, essa trombose venosa profunda, essa embolia pulmonar, ela pode ser fatal, mas pode ser trombos muito pequenos, que não dê nada. Mas o paciente ele vai ter uma hipertensão pulmonar o resto da vida dele. Ele vai ter uma deficiência respiratória crônica, na verdade, entendeu? E o que é interessante também é aquilo que a gente falou, que mesmo o paciente, às vezes, tratando a trombose, tem umas sequelas que podem advir em função da trombose, né? Em função da hipertensão venosa crônica, né? Essa hipertensão venosa crônica, mais comprometendo a parte superficial, lógico, né? Porque como está fechado, a parte profunda vai migrar tudo para a parte superficial, então isso a gente já sabe que pode migrar, pode evoluir com aquelas famosas úlceras flebopáticas. E exacerbação das varizes, com certeza, né? Seguinte. Bem, gente, a presença do trombo na veia, ela tem algumas alterações locais sistêmicas, né? Geralmente, essa presença do trombo, ela causa os danos por três mecanismos. Primeiro, pela obstrução do vaso. A segunda coisa é que essa obstrução, ela faz um processo inflamatório no próprio vaso pela compressão da parede dele, entendeu? Começa a ter um processo inflamatório em função disso. Tanto que pode evoluir com as famosas tromboflebites superficiais e tudo mais, que pode acontecer, né? E a terceira situação que pode acontecer do trombo, já você sabe, estou sendo um pouco repetitivo, mas é importante enfatizar que ele pode desprender esse trombo da perna do paciente e vir causar uma embolia pulmonar, ok? Seguinte. Está muito rápido, Guilherme? Está tudo bem? Tá tudo certo, professor. Beleza. Tudo certo, professor, tranquilo. Tranquilão. Então, olha só, basicamente o paciente ele vai ter três alterações importantes, fora outras coisas, né? Mas as mais visíveis, que dá mais sintomatologia, é isso aí. É o edema, né? A dor e a hipertensão venosa superficial, né? Crônica, na verdade, no caso, é superficial. Por que causa o edema? É muito fácil de entender, né? Porque aumenta a pressão venosa, aumenta a pressão venular e capilar e vai ter acúmulo de líquido no interstício. Tá? Esse edema com certeza vai ter. Tá? Geralmente o edema da trombose, vocês vão perceber que geralmente é unilateral. Tá? A gente vai falar um pouco depois. Né? Mas pode ser que em alguns casos surja bilateralmente. Tá? A dor em função do aumento da pressão venosa, em função da distensão da veia, né? Porque o trombo ele começa a distender a veia, né? Você sabe que a parede do vaso eles tem umas inervações importantes. Então, com esse aumento do trombo, ele faz compressão da parede do vaso e causa aquela dor do paciente em função de alteração nervosa também, né? E a hipertensão venosa superficial ou crônica é em função, todo mundo já sabe que é em função da distensão das veias que fazem parte do sistema venoso superficial, tá? Oclui o profundo e vai migrar tudo para o superficial, o fluxo, causando essa dilatação das veias. Então, assim, é muito típico, é muito fácil de entender as alterações que ocorrem na trombose, né? É não ir por uma via que está ocluída e começar a aumentar o fluxo numa outra via. Seguinte. Bom, gente, essa parte da aula é interessante vocês aprenderem. Não, é muito fácil, na verdade. As tromboses elas podem ser proximal e distal. O que é uma trombose proximal? É aquela que atinge a coxa e a perna ou só a coxa. Pode passar outro. Isso. A coxa e a perna ou só a coxa é trombose proximal. Pode passar. Trombose distal é quando atinge só a perna. Então, vou repetir. Trombose proximal quando atinge a coxa, a perna ou só a coxa. E distal é quando atinge só a perna. É importante isso aí, muito importante, em de várias situações. Com a tempo de terapêutica, pode voltar um pouquinho. Tempo de terapêutica e tudo, e com as alterações que podem vir em função do tipo de trombose. Um exemplo, a trombose proximal, a possibilidade de ter embolia pulmonar é bem maior do que a trombose distal, por questão lógica, né? O trombo está muito mais proximal, o trombo está muito mais infemoral e ilíacas, às vezes, que a chance de poder migrar para cava e fazer comprometimento pulmonar é muito mais rápido quando a trombose é proximal. Quando a trombose é distal, existe a possibilidade, com certeza que sim, né? Mas é menor do que a trombose proximal. Esse é um detalhe. O outro detalhe, na verdade, saber se é proximal ou distal,
é o tempo de tratamento. Vocês vão perceber que existem algumas drogas novas hoje em dia, que o tempo é muito curto, né? Muito menor do que era antigamente. Mas, assim, didaticamente falando, ainda, né, com relação ao que se sabe, o que se aplica, na verdade, de forma muito geral, muito embora já tem droga que melhora muito rapidamente. É que é assim, trombose proximal, tratamento, 6 meses. Trombose distal, tratamento, 4 meses, entendeu? Então, trombose de perna, 4 meses, trombose de coxa ou mais baixo proximal, 6 meses. Isso de forma didática. Como eu falei para vocês, já existem drogas hoje em dia que o tempo de tratamento diminuiu muito, com certeza. Seguinte. Isso é uma parte. Vamos por partes. Então, essa parte. Não, eu não volto. Isso, tá bom. É, essa parte de fatores de risco é muito importante, gente. Você precisa anotar várias coisas aí. Primeira dela é com relação à idade. Para a idade, eu posso falar para vocês que a possibilidade de trombose ela aumenta exponencialmente com a idade. Então, é muito mais frequente a trombose no idoso, né, do que no jovem, na verdade, né? E quando ocorre no jovem, a gente tem que ficar muito ligado a algumas situações de gravidade, ou trombofilia, ou câncer, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, assim, então não é muito comum acontecer muito jovem. Mas em idoso, essa predisposição ocorre, tem uma predisposição a mais, em função até de deficiências dos anticoagulantes naturais que podem ocorrer com o decorrer da vida, né? Seguinte, pode passar. Aí, imobilização, vocês perceberam aquela tríade de Vision, lesão endotelial, alteração de coagulação e estase venosa. Olha como é tão importante a estase venosa e imobilização, que tiveram alguns trabalhos que foram realizados em função de mostrar a importância disso aí, né? Não precisa notar esse trabalho, não, só precisa entenderem como é importante. O GIBS, por exemplo, o GIBS ele avaliou pacientes que eram internados numa certa aula do hospital politraumatizado, quando ele avaliou politraumatizados, de um modo geral, internados, não em regime de UTI, internados, com um certo grau de fratura e tudo mais. O que ele percebeu? Que se o paciente ficasse uma semana, ele teria uma possibilidade de ter de 10 a 15% de trombose, uma semana. Se o paciente passasse de uma semana, essa possibilidade aumentaria para 30 a 35%. Quer dizer, o que ele percebeu? Que quanto mais tempo internado esse tipo de paciente, maior a possibilidade de trombose, né? O Seventh e o Gallagher, inclusive o Seventh, gente, ele foi muito importante para o histórico da trombose, porque foi ele não é que descobriu, ele que fez primeiros postulados mostrando que o trombo é formado atrás das válvulas venosas. Então, as válvulas vão segurando o sangue, o trombo, e isso vai aumentando com o decorrer do tempo. Então, ele foi que fez o. Quem quiser, tiver curiosidade para ver, se fala sobre o Savage, vocês vão perceber que foi bem importante na evolução da medicina também. Então, o Savage e o Gallagher, o que ele fez? Ele avaliou também politraumatizados, só que em regime de UTI. Então, em regime de UTI, o que ele percebeu? Que em regime de UTI, os pacientes que ficavam uma semana, eles tinham possibilidade de ter de 20% a 30% de possibilidade de trombose. Passou de uma semana, aumentava para 50% a 60% os politraumatizados. Então, assim, percebam a importância, na verdade, de imobilizar o paciente precocemente. E com isso, mudança de decúbito, aquela coisa toda, né? E o Arlon, o terceiro trabalho importante, que ele viu uma coisa muito lógica, mas sabe que medicina é muito disso, né? Eu descobri, coloco meu nome e tudo mais. Foi isso que o Arlon fez. Se eu vou ver os sinais físicos daqui a pouco, a mesma coisa aconteceu com o Lauenberg. O que o Arnold fez? O que ele fez? Ele avaliou pacientes que eram sequelados de AVC. O que ele percebeu? Que a trombose era mais frequente naquele membro imobilizado. Vocês sabem, né? O paciente faz um quadro de AVC, por exemplo, que é comprometimento de carótide da direita, vai comprometer o de mídio esquerdo, por exemplo. Então, o paciente que tinha esse comprometimento daquele de mídio, ele percebeu que a trombose era mais frequente nele, o que é uma coisa muito lógica, mas ninguém escreveu. Quem escreveu foi o Arlon. Então, dá-se a ele esse estudo, né? Que nos pacientes sequelados de AVC, a trombose é mais frequente no membro que está imobilizado. Tá? Seguinte. Bom, gente, sabe, com relação ao câncer, isso é muito importante, gente. Por quê? O câncer, por si só, já é
um preditor, né, para trombose venosa com certeza absoluta, né? Agora, olha só uma coisa que é muito importante, gente. Todo paciente que tem uma trombose idiopática, o que é aquilo? Aquela paciente que teve uma trombose e não tem causa nenhuma. Não usa contraceptivo, não é obesa, mantém uma atividade física adequada, não teve história de trauma, não teve cirurgia que ficou imobilizada e fez uma trombose. Então, nessas pacientes ou nesses pacientes, 10% deles pode ser que seja um pródromo de um câncer que esteja vindo. Então, isso é muito importante ter essa ideia. Porque se eu vou encontrar paciente na vida de vocês, vocês vão tratar um dia a trombose, isso é fato. Tanto é que a gente vai enfatizar um pouco na parte de tratamento. Então, precisa aprender bem isso aí. Não tem como não aprender bem, tem que aprender legal. O Guilherme vai estar com o meu contato aí. E se vocês quiserem depois falar comigo sobre alguma coisa que não entenderam, que não ficou muito claro, não tem problema nenhum, só me procurar. Então, gente, 10% desses pacientes já evoluíram para essa situação. Então, tanto que eu tenho uma colega médica que ela me procurou no consultório com esse quadro. Atividade, não tomar contraceptivo, atividade física, geração de saúde total, né? Tipo assim, academia, não sei o que e tal, não era obesa, muito pelo contrário e tudo. E ela fez um quadro de trombose de gastrocnêmia. Tudo bem que é uma trombose de perna, de musculatura e tudo mais. Pode ser até que seja pelo esforço dela em função da atividade física dela. Mas o que aconteceu? Ela já sabia, quando ela veio comigo, ela tinha essa informação na cabeça dela. Ela falou, eu sei que pode ser que seja o câncer que esteja vindo. Eu digo, não, mas calma, não é bem assim. A gente vai rastrear e tudo mais. Aí falei, inclusive, do esforço físico. Ela estava fazendo a musculatura, pode ter sido, teve a predisposição da trombose em função dessa situação e tudo. Bom, e ela já está no quarto ano, 4 a 5 anos, já tratei, está tudo tranquilo. Mas ela continua ainda muito ligada e tudo, né? Faz exames periódicos e tudo mais. E o que faz a gente pensar, na verdade, pode ter sido a causa de esforço mesmo dela que deve ter causado. Mas pense sempre dessa forma. Se você tem alguém que você está tratando que não tenha nenhuma predisposição para ter aquela trombose, tem que ficar ligado e, de repente, fazer uma investigação melhor. Seguinte. Bom, gente, quem tem tromboembolismo venoso prévio pode ter uma trombose? Assim, tem uma predisposição a mais. Se o paciente faz um tromboembolismo venoso prévio e tem uma embolia pulmonar em função disso, a possibilidade de ter trombose posterior é bem maior. E tem uma coisa que é bem definida na trombose, é o seguinte, o cara teve um quadro de trombose, teve trombose na perna direita, vamos dizer. E depois de alguns anos, ele tem uma trombose na perna esquerda. Não é a mesma trombose do outro lado, é outra trombose. Então, esse paciente ele é candidato a usar um anticoagulante para a vida toda, perenemente, entendeu? Diferente paciente aí tem uma trombose na perna, digamos, trombose na perna direita. Passa 1 ou 2 anos, doutor, estou com uma dor intensa na perna direita, não sei o que está acontecendo. Lembrar que o paciente ele tem uma coisa chamada síndrome pós-trombótica, que aquela oclusão diminui o fluxo. Por mais que recanalize depois, uma coisa que é importante é isso. Trombose não é ad eterno, gente. Trata e vai recanalizar. A recanalização é quando você já abre o vaso e volta o sangue normal. Mas digamos que o paciente ele tem uma recanalização muito débil, digamos. E esse paciente ele vai ter sintomas, com certeza. Então, você tem que estar muito ligado quando o paciente faz uma trombose e tem uma sintomatologia, digamos, um ano depois, na mesma perna, pode ser que seja uma síndrome pós-trombótica e não uma trombose nova, diferente do paciente ter uma trombose do outro lado. Quando é desse jeito, pode ser uma trombose diferente, uma trombose nova, e nesse caso, ele vai ter que usar anticoagulante para a vida toda, ok? Geralmente. Seguinte. Gravidez do puerpério, fase linda, com certeza, não há a menor dúvida disso, mas uma fase altamente perigosa, super perigosa. Então, na grávida, acontecem alguns fatores que eu vou anotar agora. O que acontece na gravidez que predispõe a trombose? Primeira coisa que acontece na grávida, ocorre um aumento da ação dos fatores pró-coagulantes. Então, na grávida, ocorre um aumento da ação dos fatores pró-coagulantes. Segunda coisa importante, ocorre uma diminuição da ação do sistema fibrinolítico. Olha o perigo. Então, além de ter uma dificuldade de diminuir, menor de dissolver o trombo, na verdade, tem uma predisposição a mais da forma trombo. Tem esses dois coisas na grávida. E tem um terceiro fator na grávida que é importante, que é o fator mecânico da gravidez, né? O aumento do útero, o útero ele começa a se assentar em cima da cava, diminui o retorno venoso, né? E com isso tem uma predisposição a mais a ter trombose. Então, além de ter aumento da ação de fatores pró-coagulantes, diminuição da ação do sistema fibrinolítico, tem o fator mecânico da gravidez, e por isso o melhor decúbito para a grávida é o decúbito lateral esquerdo, ok?
Seguinte. Varizes. Quem tem varizes vai ter embolia pulmonar, vai ter tromboembolismo? Não, não é bem assim, né? Mas digamos que o paciente ele tem uma predisposição e tem macrovarizes, que tem onde tem uma estase maior do sangue, pode ser que sim, que predisponha, mas não que seja uma coisa muito ligada diretamente, tá? Tem que ter uma predisposição a mais. Seguinte. Anticoncepcionais, na verdade, é a mesma situação quase que das varizes, né? Quem usa anticoncepcional vai ter uma ação maior dos fatores pró-coagulantes, tá? E, gente, uma dica para vocês, para as meninas, né, e tudo, que a coisa mais perigosa, na verdade, não é o anticoncepcional que é usado ciclicamente, todos os meses, na verdade, né? Não, porque tem uma quantidade adequada de hormônio, na verdade. Não é aquele parenteral que também é perigoso, com certeza, entre o oral e o parenteral, né, que é o ciclofeno, a perlutan, com certeza os injetáveis, a predisposição a mais a ter trombose com o uso dele é bem maior. Agora, o mais perigoso disso tudo não é esses dois, é aquela medicação em que a paciente ela sai na noite e já sabe que vai engravidar, já sabe que vai ter uma relação, não tem proteção e já leva pelo dia seguinte para tomar. Então, isso predispõe muito a ter trombose. Então, essa medicação que você usa quando você pensa na possibilidade de gravidez é muito mais perigosa do que você usar anticoncepcional ou DIU, alguma coisa assim, de forma cíclica, né, que é usada e tudo mais. Então, assim, tem essa possibilidade. Tinha uma paciente que ela um dia foi comigo no consultório e me confessou, não, doutor, eu ando essa pelo dia seguinte e tudo mais. Entendeu? Então, assim, já tinha tido 40 vezes, tomando várias vezes o anticoncepcional ou a pílula no dia seguinte. Quer dizer, assim, possibilidade altíssima de ter trombose. Então, tem que ter esse cuidado. Seguinte. Com relação à etnia, grupo sanguíneo, não tem nada muito definido com relação ao grupo sanguíneo, mas tem um estudo que diz que indivíduos do grupo A estão mais predispostos a ter trombose. É definido? É uma coisa muito definida? Não, não é. Mas tem esse estudo. Se vocês quiserem olhar depois, vão ver que indivíduos do grupo A A de água, tem mais predisposição a ter trombose. E uma coisa que é interessante, mas isso aqui é definido, por incrível que pareça, que os ameríndios, os orientais, os negros africanos têm uma possibilidade, têm uma incidência de trombose muito menor do que os pacientes ocidentais. Seguinte. Bom, então basicamente é isso aqui, gente, pode passar. Paciente que tem, pode passar. Paciente que tem, o que você vai seguir quando você vai diagnosticar trombose é isso. É um exame físico, uma anamnese muito bem feita, né? Perguntar sobre anticoncepcional, que a gente vai falar daqui a pouco. Exame físico, exame laboratorial que te aprender, qual que te vai pedir, e ecografia vascular, que é a ultrassom para definir o teu diagnóstico. Seguinte. Pode passar todo. Aí para bem aí. Bom, basicamente é isso, gente. Essa é a ambientação da tua consulta. O paciente vai chegar com essa queixa, doutor, eu acordei agora de manhã, minha perna está mais inchada do que a outra. Aí chega ao teu lado, da tua avaliação clínica, de ser muito criterioso. Você toma anticoncepcional? Você fez cirurgia recente? Você, é homem, por exemplo, jogou futebol, ficou acamado durante um tempo, fez uma fratura, alguma coisa assim. Tudo que predispõe, você tem que investigar. Você tem história de câncer, está em tratamento para isso, não sei o que e tal. Você tem que fazer uma anamnese muito perfeita, muito minuciosa, na verdade. E para isso, tem uma avaliação chamada de avaliação clínica, que é o protocolo de Wells, que a gente vai aprender daqui a pouco, onde você tem alguns dados que você pode pensar na possibilidade de trombose segundo esses dados. O paciente chega e você faz a coleta sanguínea de 3 elementos importantes nessa coleta. Hemograma para ver a quantidade de plaquetas. Você sabe que você tem que ter tem um limite que é perigoso você anticoagular, que é abaixo de 70 mil. 70 mil para baixo é perigoso usar anticoagulantes, porque pode ter que ter sangramento, mas assim, naquelas necessidades extremas, utilizar com cuidado, mas lembrar que abaixo de 70 mil a possibilidade é maior, do hemograma. Isso para ver plaquetas. Segunda coisa importante é você avaliar com o dedímero, que a gente vai aprender daqui a pouco, vai dar a importância dele. E solicitar também o CPK. O CPK é a creatina fosfoquinase, então vai pedir hemograma, dedímero e CPK. Por que pede creatina fosfoquinase? Para verificar se aquela trombose está tendo comprometimento muscular grave. Você sabe quando a trombose é tão extensa, que a gente vai ver daqui a pouco, pode ter que ter a possibilidade de fazer uma tromboembolectomia arterial e fazer uma fasciotomia em função do edema, tá?
Então, assim, é importante. E o que determina um pouco essa fasciotomia é o CPK que você vai avaliar, tá? E, por último, você faz o ultrassom do paciente. Já fez a coleta, já fez, conversou com o paciente, fez o protocolo de gel, coletou o sangue, já faz o ultrassom e define o diagnóstico. Uma coisa que é interessante é o seguinte, gente, às vezes você faz o dedinho dá um pouco tocado, um pouco aumentado. Aí você faz o ultrassom, não tem trombo ainda. Incrível. Pode acontecer essa situação. Quando acontecer isso, o que, que nós orientamos? Repetir o ultrassom uma semana após. Repete uma semana após que vai ter trombo, já com certeza. Então, a procura de uma vez está muito aumentado, mas você faz o duplex e não tem trombo ainda. Mas espera uma semana que isso vai acontecer. Seguinte, essa aqui, isso é o quadro que vocês vão ver tipicamente, é isso aí, né? É um edema unilateral do membro inferior. Como eu falei para vocês, só tem trombose de um lado, é o mais frequente. Mas pode ser que o paciente tenha a trombose dos dois lados, que é quando o trombo, lembra a anatomia agora aqui, lembrar que as duas ilíacas, elas se confluem e forma a cava, na verdade, né? E entram na cava. Forma a cava, né? Vem a cava a partir das duas ilíacas. Então, o que é trombose? É a cavaleiro, trombose de cavalo mesmo. Cavaleiro é quando ele fica o trombo assentado naquela bifurcação. Imaginem isso. Ele fica fechando tanto o membro inferior esquerdo como o membro inferior direito. O trombo fecha toda aquela parte. E ele vai ter um edema bilateral. É frequente? Muito raro, na verdade. Muito raro, né? Mas assim, gente, existe uma alteração anatômica também que pode predispor o aparecimento de trombose no lado esquerdo. Anotem, é a síndrome de May-Tanner ou a síndrome de Cockett. Síndrome de May-Tanner, MAY-TUNNER, Tanner. Ou síndrome de Cockett, COCKETT. COCKETT, síndrome de Cockett. O que é isso, gente? Procure mentalizar, se alguém tiver um atlas aí, já deixe mão. Comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita. Vou repetir. Síndrome de Cockett é a compressão, isso é uma alteração anatômica, né? Da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita. Beleza? É uma alteração anatômica que pode predispor isso aí. Seguinte. Bom, gente, essa parte da aula é uma parte bem bacana, bem legal, e vocês vão aprender bem legal isso aí. Existem alguns sinais do exame que não são patognósticos, claro que não, tem paciente que não é trombose. Fazer uma outra coisa que a gente vai aprender, mas te ajuda muito a pensar na possibilidade. O primeiro deles é o Bancroft. Como é que é o sinal de Mose-Bancroft? É a compressão dolorosa da contra a tíbia. Então, o sinal de Mose-Bancroft é a compressão da contra a tíbia. Sinal de Moses ou Nesse caso do sinal de Moses ou Bancroft, ele se dá com trombose venosa distal ou com as duas? Não, é mais na distal, na verdade, porque tu não consegue expressar o sinal de Moses na coxa, não é? Porque aí perde um pouco de sentido. Boa pergunta. Então, é mais de trombose distal mesmo, né? Porque para aproximar tu não vai conseguir, entendeu? Porque basicamente é descrito dessa forma, é a compressão dolorosa da panturrilha contra a tíbia. Se bem que assim, como eu falei para vocês, a trombose proximal pode ser coxa e perna ou só coxa, pode ser nas duas, na verdade, com certeza. Perdão. E a trombose distal é quando ocorre só na perna. Seguinte. Sinal de Romas é o mais conhecido de todos eles, né? É a dorsoflexão
do pé, você faz uma dorsiflexão, você tenta flexir o pé, e o paciente ele vai sentir dor na panturrilha, né? A dorsiflexão dolorosa na panturrilha, sinal de Moser positivo, beleza? Esse Lauenberg que eu falei para você, lembra do Arlon? Do paciente pós-AVC, que faz a trombose no membro comprometido, do Lauenberg. O que o Lauenberg fez? Ele sabia que o paciente tinha dor na panturrilha em função de uma trombose. Ele colocou um manguito de pressão e simplesmente insuflou o manguito. Então, dor, a insuflação do manguito na perna, é isso. Então, dor, a insuflação dele. O da bandeira é um sinal muito legal, muito bacana, porque você sabe que a panturrilha, sem trombose, ela fica meio que mole, normal, né? Você consegue mobilizar ela de todas as formas. Lateral, medial, lateral, medial, lateral, medial. Quando o paciente tem trombose, gente, você não consegue mobilizar a panturrilha, ela fica dura. Então, assim, sinal da bandeira positivo, sinal negativo com trombose. Tudo bem? Dúvidas? Opa, com licença, Então, professor. Oi. Eu tenho uma dúvida em relação ao sinal de Lowenberg e o sinal de Moses, né? Porque o sinal de Lowenberg, ele pode ser considerado mais sensível, porque assim, se eu vou pressionar a panturrilha, por que não fazer um Moses? Se os dois tiverem a mesma sensibilidade, por que Não, que usariam... Não, eu falei para vocês que o Lowenberg, um detalhe, você fazer ação e colocar o teu nome lá. Tipo, a gente sabe que o paciente já sentiu dor quando se desce o Lauenberg, né? Na verdade, você precisa fazer todos esses. Mas nível de aprendizagem, você precisa aprender que o sinal de Lauenberg é quando coloca um manguito e você força, o paciente vai sentir dor quando for manguito, com certeza. Mas assim, você não precisa chegar nele, né? Não para diagnosticar. Você para no Mose, porque o Mose já consegue ver que tem uma dor quando você faz a compressão da panturrilha contra a tíbia. E o sinal da bandeira é muito típico, né? O sinal da bandeira não te deixa muita dúvida, porque você tenta mobilizar a perna do paciente e não consegue. Então, quando você não consegue mobilizar, que o sinal da bandeira é negativo, o paciente deve ter trombose, entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Imagina, tranquilo. Seguinte. E o sinal de Duque é a retificação da perna com trombose. É o cara que tem uma trombose e não consegue fletir a perna em função da trombose. Tá? Então, é sinal de Duque positivo igual a trombose. Seguinte. Essa aula vai ficar com vocês, gente. Depois o Guilherme ou a Poliane passa para vocês. Dor, edema, tem que todos os sinais, na verdade, que o paciente pode ter na trombose, né? Percebam que dor, edema, aumento da consciência muscular, dor da palpação muscular, dor no trajeto venoso, são coisas assim que muito típicas de acontecer, sem dúvida. Seguinte. Bom, existem duas modalidades. Existe uma trombose normal, comum, tranquila, que não vai ter um grande sintoma, vai tratar e vai ficar bem, mas existem duas modalidades perigosas, que o paciente ele pode evoluir até para óbito se não for tratado de forma adequada. A primeira delas é essa aqui, ó, a flegmásia alba dolens, tá? A flegmásia alba dolens, ela é tão importante que você olha só o que acontece. Trombose femorilíaco, é uma trombose muito proximal. O paciente tem uma dor intensa no membro e tudo mais, tal. Quando é tão intenso que às vezes diminui o pulso do paciente. E o paciente ele pode ter uma palidez no membro em função, tanto que é chamada de inflamação branca dolorosa, da própria extensão do trombo. Seguinte. E essa é a mais perigosa delas. Flegmásia cerulea dolens, né, quando ocorre comprometimento grave na veia. Volta um pouquinho, deixa eu ver só um negócio aqui. Volta só um pouquinho. Só mais um pouquinho. Pode passar. Aí, para. O outro, pode passar. Vem. A flegmásia cerulea dolens é isso aí, gente. Altamente grave, tem um comprometimento arterial importantíssimo, na verdade. O paciente tem uma estagnação do sangue, o sangue fica parado, possibilidade de óbito de 30% a 40%, quer dizer, altamente grave mesmo, quer dizer, muito grave, né? Então, assim, tanto que algumas vezes, quando o paciente chega com uma flegmásia cerulea dolens, quando ele deve ser trombofílico, que ele tem comprometimento arterial, você precisa fazer o que chama de tromboembolectomia. Além de anticoagular, você tem que colocar o paciente na sala,
abrir a artéria dele de forma transversal, passar um catéter chamado catéter de Fogarty, que são aprendendo na aula de trauma, tirar todos os trombos residuais, né, dessa perna do paciente para não ter comprometimento mais grave, entendeu? Então, assim, importantíssimo isso aí, tá? E até tirei tinha um caso que eu até tirei porque envolveu o paciente, que foi bem danoso para a gente, foi um garoto de 14 anos que fez um quadro de flegma cerulha Dollens, estava em casa almoçando com a mãe, falou que sentiu dor e tudo e tal, e a partir daí piorou muito essa situação da dor dele, foi para o hospital, chegou com perna cianótica, sem pulso nenhum, 14 anos, imagina, sem pulso nenhum, foi colocado na sala, isso foi um sábado. Segunda-feira foi reoperado normalmente para poder tirar os trombos residuais, não parava de formar trombo. Quando foi na quarta-feira posterior, quando foi no sábado posterior, desarticulação da perna dele. A pessoa, se fora de Manaus, teria um outro desfecho? Não teria, porque a gente usou tudo que nós tínhamos em nível de arsenal terapêutico e de medicação para poder ajudar esse paciente. Não deu jeito. E assim, desarticulou a perna dele. Esse paciente a gente não pode parar um anticoagulante para investigar. Tem que tratar, estabilizar para depois investigar. Isso aconteceu com ele. E aí, depois de certo tempo, a gente foi investigar no Hemoan, ele tinha uma deficiência grave de proteína C. Imagina, então por isso que ele tem essa predisposição a mais. Mas hoje em dia está bem, graças a Deus. Seguinte. Bom, os métodos diagnósticos que nós vimos esse aí, ó, o duplex scan, o dedímero e o modelo protocolo de Wells, né? Seguinte. Eu tinha um filminho que eu acho que não vai rodar. O duplex scan, gente, é isso aí, ó. É um ultrassom comum, que vocês sabem que tem o modo B, associado a dois sistemas importantes, que é o fluxo contínuo, que é o Doppler vascular, e a curva espectral. Ou seja, um exame altamente completo hoje em dia. Tanto que a gente sabe que o exame padrão ouro para diagnóstico das patologias arteriais ainda é a arteriografia, e das patologias venosas ainda é a flebografia. É mais utilizado? Quase nada. O duplex scan, ele é muito utilizado, tanto para a parte arterial como venosa, com uma eficácia muito boa. Seguinte. Esse é o modo B, a escala de cinza, né, que você já conhece do ultrassom comum, né, aí um vaso, a parte mais escura, né, e em volta dele. Isso é um corte longitudinal. Não, pode passar. E aí já é o Doppler colorido. Na hora do exame, você consegue ver o fluxo contínuo na hora do exame. Muito bacana, na verdade, né? Essa parte azul seria o fluxo e a parte abaixo seria o trombo. Entendeu? Então, tem essa possibilidade de você ver na hora do exame essa situação. Seguinte. E a curva espectral, essa lá de baixo, ó, tá apontando lá, é que também te ajuda a pensar se está passando o fluxo de forma adequada ou não. Entendeu? É todo estudo, lógico, né? Mas é um exame muito completo. Tem o modo B, tem o Doppler colorido e tem a curva espectral. Seguinte. Aí é modo de execução, o exame não é invasivo, tranquilo, né? Então, tanto que hoje em dia já tem algumas residências de vascular em que já está incluso o curso dele de duplex, o curso de endovascular, antigamente não era assim, mas hoje em dia já tem algumas residências que tem essa situação. Muito importante isso aí. Seguinte. Bom, critério diagnóstico, existem 3 coisas importantes para você diagnosticar a trombose no ultrassom. A primeira coisa importante é a presença do trombo, tá? Esse trombo aparecendo aí no teu exame já indica que esse paciente tem trombose. No meu lado esquerdo aqui é um corte longitudinal, é um corte transversal, e no meu lado direito um corte longitudinal. Ok? Segundo, pode passar. A segunda coisa importante é a ausência do fluxo após o trombo. O fluxo ele vem, para no trombo e não passa mais, ou passa pouco, né? Então, se a ausência de fluxo após o trombo, que mostra no Doppler colorido na hora do exame, também ajuda a pensar na possibilidade de trombose. Seguinte. E a coisa mais importante é isso aí, ó. Pode passar. Incompressibilidade da veia. Isso aí que era um filminho, uma pena. Onde está escrito assim, veia femoral comum, na hora do exame, tenta imaginar, naquela paciente está com o médico está com o transdutor em cima do local que ele acha que pode ter uma trombose, ele faz uma compressão discreta em cima dele. Quando ele faz isso, essa veia femoral comum que está aparecendo aí, ela fecha a veia completamente. Tá? Fecha, ou seja, não tem trombo, não tem nada. Então, a incompressibilidade da veia, ou seja, o não fechamento do vaso em função da presença do trombo, também ajuda a diagnosticar. Estou a repetir. Presença do trombo intraluminal, a
ausência de fluxo após o trombo e a incompressibilidade da veia. Nesse caso aqui está normal, está compressível, né? Seguinte, perdão. Ó, onde tem trombo parcial, depois eu passo para o Guilherme, ele manda para vocês olhem aí, que não está rodando porque eu acho que é por causa que está no meu computador. Onde está essa cabecinha do Mickey Mouse, que é uma das coisas que a gente aprende por primeiro, né, que faz o duplex scan, parece o Mickey Mouse, né, a orelhinha e tal, e o rosto dele. Bom, essa parte que está do rosto do Mickey Mouse aí, ó, tem um trombo. Na hora de fazer a compressão, você não consegue fechar esse trombo, essa veia em função da presença do trombo. Então, a incompressibilidade da veia no modo transversal, incompressibilidade da veia no modo transversal, diagnostica também a trombose. Seguinte. O dedímero, gente, é aquele exame que ele é exame de alta sensibilidade. Por que é alta sensibilidade? Porque ele dá positivo em várias situações. Em cirurgia de grande porte, hemorragia, sepsis, neoplasia, idade avançada, doenças doelamente proliferativas, cirurgias e tudo mais. Bom, então, professor, por que faz então, já que ele vai dar positivo em tudo? Porque ele é um exame de baixa especificidade, ou seja, não com a trombose, no entanto, se ele der negativo, exclui a trombose. Olha, interessante. Então, assim, é um exame que ele pode dar positivo, mas pode ser que não seja. Mas se negativo, já excluiu a possibilidade de ter trombose. Tá? Então, é um exame de alta sensibilidade, mas de baixa especificidade. Ok? Seguinte. O protocolo de Wells, aquilo que a gente na parte da avaliação clínica, é um protocolo tão fácil, que assim, menor ou igual a 2, sem trombose. Acima de 2, com trombose. Vou dar um exemplo para vocês. Um fictício. Paciente com câncer, com dor na perna, com varizes bem calibrosas e com edema de membro inferior naquela situação da trombose, no membro comprometido. Aí tu vai ver os scores aqui na primeira linha. Ele tem câncer em atividade? Tem 1. Tem dor, edema? 2. Tem dor na panturrilha? 3. Tem veias colaterais? Tem 4. Tudo bem, 4, fechou. Aí tu vai para o outro lado. Mas tu vai olhar para ele lá. E tem tromboflebite superficial? Se tiver um tromboflebite, aí já coloca 2 ali. Então, 4 menos 2, 2. Se tiver cãibra, 4, vai colocar 2. Sempre 2. Não precisa ser vários 2. Só um. Se ele tiver câimbra, já fechou. Aí tu tem os 4 desse lado, menos 2 desse lado. 4 menos 2, 2. Entendeu? É mais ou menos assim. Então ele é muito sensível também, né? Mas te ajuda a pensar na possibilidade de trombose. Seguinte. Gente, professor? 5 minutinhos, está acabando já, né? 5 minutos. Professor? Oi. Peraí. Então eu vou somar o score do paciente aqui, esses vários individuais. E diminuir de 2. Mas caso ele tenha algum desses outros diagnósticos superficiais aqui, eu vou subtrair 2. É isso? Perfeito, é isso aí, perfeito. Mas só para em 2. Assim, doutor, mas ele tem celulite, tem cyst de Baker. Seria 4. Não, para. Só um, só pega um 2. Quando pegou um 2, já para, entendeu? Aí tu vai tirar o de lá, desse lado de esquerdo, diminuindo desse. Por isso que ele é sensível. Pode seguir. Vocês têm aula... A gente consegue continuar um pouquinho? O que vocês acham aí? Vamos terminar às 8 em ponto, pode ser? Beleza, professor, tudo bem. Então, olha só. Essa parte da aula é importante demais para vocês. Diagnóstico diferencial da trombose. Uma delas é a erisipela. Né? Você sabe que a erisipela é um quadro infeccioso causado pelo Streptococcus, né? Tanto que, assim, na prova de título que a gente faz, tem que aprender esse detalhe. Streptococcus pyogenes, do grupo B, coagulase negativa, doutora Rebeca Granrio Lancerfield. Imagina, né? O cara decorar um negócio desse aí. O cara não parou, né? Mas é isso aí. Então, ele é causado por um Streptococcus. Mas, doutor, pode ter um edema nessa perna? Pode ser que sim. Então, não é interessante fazer uma ultrassonografia? Também é interessante, para ver se tem trombose. Geralmente não tem. Geralmente, esse edema que ocorre essa hiperemia que a erisipela tem, é mais em função do quadro infeccioso mesmo e tudo, né? Agora, interessante para vocês como alunos, depois se vocês querem falar comigo um pouco melhor sobre isso, é interessante, que a erisipela tem que ter o tratamento profilático, ambulatorial e hospitalar. O tratamento profilático é quando você usa em um caso que você acha que o paciente pode evoluir para tal. Vou dar um exemplo. Paciente diabético, obeso, com uma hiperemia discreta no pé,
Você olha, tem uma micose interdigital, que geralmente é a principal causa da erisipela micose interdigital. Tem uma micose interdigital, tá uma hiperemia, mas ele é o paciente que não deambula, o paciente que fica mais acamado. Mas não tem nada tão sistêmico assim. Então, esse paciente, você faz tratamento profilático nele. O que eu faço de tratamento profilático nesses pacientes? Anote. Penicilina G, benzatina, 1.200.000, 3 doses. Essa agora, 7 dias depois, 14 dias depois. Suficiente, gente. Super bem. Lembrar que alguns pacientes são sensíveis à penicilina. Tem que perguntar toda essa anamnese, se tem alergia tal e tudo mais. Entendeu? Então, entenderam, né? Então, com profilaxia, 3 doses, 1.200.000. Hoje, 7 dias depois, 14 dias depois. Tratamento ambulatorial é aquele paciente que, mesmo paciente que eu falei para você, diabético, obeso, tudo mais e tal, mas está fazendo uma febre já, uma febrícula e tudo tal, está meio dinâmico, né? Meio prostrado, não está em níveis de internação, mas está nesse nível. Então, esse paciente aí, eu trataria de forma ambulatorial. De que forma que eu faria isso aí? Eu faria penicilina G procaína, 400.000 unidades, 12 em 12 horas, 7 dias. Pô, professor, 14 injeções? É isso aí. Então, penicilina G procaína, 14.000 unidades, 12 em 12, 7 dias. Tratamento hospitalar dela. O tratamento hospitalar é aquele paciente igual a esse aí que vocês viram, todos eles, mas já tem um flictena, já tem aquelas bolhas da queimadura e tal, está bem mais prostrado, febrão e tudo, é diabético, é obeso. Então, o paciente tem que operar, perdão. Tem que internar, não tem que manter em casa esse paciente. Então, quando eu vou internar esse paciente, o que eu já uso? Eu uso penicilina G cristalina, 5 milhões, de 4 em 4 ou de 6 em 6. 7 a 10 dias. Agora, o que é que eu faço nos pacientes que eu interno com erisipela? Eu pouco uso as penicilinas, eu uso muito oxacilina. Oxacilina, que o paciente é muito sensível à oxacilina. Eu uso oxacilina 2 gramas, de 4 em 4 ou 6 em 6, depende de cada caso, 7 a 10 dias. Mas eu uso também, uma coisa que é muito importante vocês usarem, é noxaparina profilática. Porque a heparina tem um poder anti-inflamatório muito bom, muito potente. Tá? Enoxaparina profilática enoxaparina 40 miligramas uma vez ao dia, subcutâneo, só. Ele vai evoluir bem. Gente, é o seguinte, essa parte daqui até o final da aula tem muita coisa bem interessante para vocês. Mas eu entendo que vocês têm aula daqui a pouco em algum local, com certeza. E talvez algum de vocês tenham, outros não tenham. Então, para não prejudicar ninguém, se vocês quiserem, a gente pode continuar isso aqui. Olha bem, a gente pode continuar isso aqui amanhã à noite, que eu estou de plantão, a gente pode terminar, se vocês concordarem. Aí daria para a gente terminar. O que vocês acham? Me dizem. E aí, Guilherme? Ou podia passar essa aula para vocês e vocês estudavam eu acho que não é legal, mas tudo bem. O que vocês acham? O que você acha, Guilherme? Quer conversar com a turma depois, Guilherme? Você me passar, então é melhor? Tá, pode ser, professor, mas assim. Professor, amanhã à noite, não sei se a gente consegue ver, porque amanhã à noite tem aula também pra gente, que é fisiologia, das 6 às 9. Eu posso, olha só, eu posso quarta-noite, posso quinta-noite, acho que quarta e quinta-noite eu posso. Vocês que sabem. Beleza. Então, fala com a Poli, aí a Poli bota uma enquete lá e a gente decide aí se quarta-feira, eu acho que quarta-feira eu acho que é melhor. Mas deixa eu falar um negócio para vocês, gente, sinceramente, com vocês, considero vocês como colegas já, isso é fato, daqui a pouco eu estou formando. Então, precisam ter essa aula até o final. Não é nem para a prova de vocês, é para a vida de vocês. E tem muitas dicas que vocês vão ter aqui, que vocês talvez não tenham durante o curso de vocês, porque na oportunidade não vai ter mais, lógico. Só quando faz isso aqui. Então, pense sobre essa possibilidade, né? Muito embora, não, doutor, não quero nem fazer vascular, não é nem isso. É o fato de vocês serem médicos depois, vão estar no estágio rural de vocês, e vão ter um caso assim, eu falei, o que eu vou fazer? Então, a parte final, que é a parte de tratamento, é importantíssimo vocês aprenderem isso aí. Guilherme, você pode até passar para os meninos já a aula, não tem problema nenhum. Tá? A Poliana já né? Mandou no grupo. Beleza, falaram então. Mas eu vou falar com ela sobre isso, ela me responde depois, a gente combina de terminar, tá bom assim? Mas, beleza. assim, gente, assim, presta atenção. Embora não tendo dado essa aula, até o final dela, eu vou considerar como, né?
porque a gente ficou até aqui. Então, assim, o ideal é que vocês tenham, vocês aprenderem, não ter dificuldade na prova de vocês, tá bom, gente? Ok, professor. Um abraço, bom dia. Falou, professor. Bom dia. Valeu. Valeu.